Lembrai sempre das maravilhas do Senhor. De tudo que é ruim, Deus sempre tira algo bom. É sobre isso que vamos meditar no dia de hoje. Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las. Para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos na sexta-feira da segunda semana da Quaresma. É um dia propício para nós fazermos jejuns e abstinências. E também para lembrarmos do nosso propósito quaresmal. A leitura do livro do Gênesis nos narra a história de José, ele que era um filho amado por seu pai Israel. E certo dia, quando ele iria encontrar seus irmãos, os irmãos viram ele de longe e já tramaram querer tirar sua vida. E aí um dos irmãos falou, não, peraí, vamos jogar ele num poço ali, vamos deixar ele por aqui, falar que ele morreu, que alguma coisa aconteceu e inventar uma história. E aí isso aconteceu, só que quando eles estavam parados para comer, passou uma caravana e decidiram por vender esse irmão. E venderam ele por 20 moedas de prata. E aí ele foi levado para o Egito. E a história para por aqui hoje na palavra, mas nós sabemos que dessa tragédia que aconteceu na vida de José, ele foi peça fundamental para a salvação dessa família que depois, lá na frente, iria passar por um processo, um período de seca, um período triste, um período de provação real. Então, aqui nós vemos o cuidado que Deus tem para cada um de seus filhos. Eu não sei qual que é o momento que você passa na sua vida, não sei se esse momento é um momento feliz, se é um momento triste, mas tenha certeza de que tudo que é ruim, Deus sempre tira algo bom. Se esse momento para José foi terrível, se ele viveu como escravo, se ele ficou muito tempo preso, se ele passou por várias tribulações, essas tribulações sempre levaram a Deus. Deus sempre mostrou a ele o que ele deveria fazer para que ele pudesse realizar o plano de Deus para aquela família. Então, coragem, não desanime e lembre sempre que Deus ele está à frente. E lembrando também que nós devemos sempre buscar o Senhor. Nós não podemos agir assim como as pessoas mundanas que não seguem a Cristo e acreditar que a tribulação é algo que não vai passar. Nós devemos lembrar também daquilo que Jesus nos fala lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Se você quer vir após a mim, renuncie a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Então, se a cruz está pesada hoje, amanhã vai ser um dia de vitória, vai ser um dia de conquista, um dia de realizações. Nós não podemos perder a fé em Deus nunca. Assim como fala a resposta do Salmo hoje, lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Se o momento está difícil, lembre daquele momento que foi bom, lembre daquela situação em que a sua vida estava boa, em que você realmente vivia para Deus, em que você viu o amor de Deus. Se hoje você não está vendo esse amor, busque sempre lembrar, porque a lembrança ela é como se fosse uma escada que nos proporciona, né, um alívio ali naquele momento de tribulação e uma certeza de que após o choro sempre vai vir a alegria. E no evangelho de hoje nós vemos que um proprietário ele plantou uma vinha e aí ele mandou os vinhateiros cuidar dela e viajou. Depois, quando ele pediu para os seus empregados irem lá pegar a parte o valor da colheita, eles o apedrejaram, aí o outro mataram, aí ele falou, não, eu vou mandar meu filho que eles vão respeitar. E os vinhateiros, porém, viram o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matar e tomar ele a sua posse de sua herança. E aí, Jesus ele vai contando aqui, ele vai falando que as pedras que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aí ele falou o seguinte, ó, por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. E os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que ele estava falando deles. Ou seja, aqui a gente vê que os fariseus eles sabiam que Jesus ele estava falando que assim como José foi traído por seus irmãos, ele também seria traído pelos seus irmãos, aqueles que eram mesmo da raça, aqueles que eram judeus, aqueles que seguiam a lei. E aí Jesus ele já fala, um povo que produzirá frutos. Então, quando Jesus ele fala isso, eles ficaram com muita raiva e queriam prender Jesus, só que eles tinham medo da multidão. E aí a gente vai vendo depois todo o processo que Jesus passou para nos tirar
da escravidão. Assim como José salvou a sua família daquele momento ruim, daquele momento de tribulação, daquela seca, daquela fome, Jesus também tirou a nossa vida daquilo que era a totalmente escravidão ao pecado. Porque depois que Jesus ele morreu na cruz por nós, nós agora hoje podemos sonhar com a ressurreição, nós podemos sonhar com o céu. Aquilo que às vezes para alguns pode ser algo muito distante, muito difícil, algo além que talvez nem exista. Para nós que somos cristãos verdadeiros, nós temos a certeza de que, assim como na leitura de ontem, em que aquele homem que sofria muito com as feridas, em que parecia que ele estava sendo julgado, que ele vivia só na ralé, que ele não tinha nada de sonhar, ele era uma pessoa que seguia a Deus, que era uma pessoa justa, e ele foi levado aos céus com os anjos. Nós também queremos um dia alcançar a eternidade com o nosso Senhor. Deus abençoe você. Gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu!